seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Tupi.am, Tupi.fm, seu direito, falando hoje de planos de saúde, é mais um serviço, viu, da Super Rádio Tupi, para você que faz parte da nossa imensa família. E formando hoje a nossa mesa, o Dr. Wesson Rego, que é juiz da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital, a doutora Larissa Davidovich, que é coordenadora do NUDECOM, que é o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, o Dr. Roberto Monteiro, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados, Seção Rio de Janeiro, e o doutor Antônio Jorge Kropf, que é diretor de Assuntos Institucionais da AMIL. Como a gente prometeu nesse segundo bloco, a primeira pergunta: por que hoje a espera para se marcar uma consulta é tão grande? Por que, hein, doutora Larissa? Pois é uma ótima pergunta. Eu gostaria de ter essa resposta na ponta da língua, porque a gente realmente vê que essa é uma reclamação frequente dos beneficiários, dos usuários dos planos, inclusive a gente, né, enquanto consumidora também desse tipo de contrato, a gente sente isso na pele, né? E os assistidos realmente batem as portas da Defensoria dizendo: olha, doutora, a dificuldade está imensa, a gente não consegue, enfim, apesar da regulação recente que trata do tema, né, que estabelece o período máximo de espera para a realização desses exames, há um outro problema nessa questão, que nessa regulação, que diz que tem que ser na cidade do Rio de Janeiro. Então, se eu moro em Copacabana e preciso de uma determinada especialidade e tem que cumprir aquele prazo, essa consulta pode ser feita no Meier, né? Na primeira vaga lá no Meier. Então, também não atende tão perfeitamente, não resolve muito o problema, né? Essa regulação ajuda, essa resolução da Agência Nacional de Saúde ajuda, mas, infelizmente, o que a gente vê ainda é uma dificuldade enorme para a marcação de exames laboratoriais. O que a gente, talvez uma das causas, e aí está aqui para a gente refletir em conjunto nessa mesa tão qualificada, é que o que a gente vê é que os planos todos os dias aumenta, na verdade, o número de beneficiários, né? Eles são vendidos, comercializados diariamente, e o que a gente não vê em contrapartida, uma contraprestação, no sentido, a gente não vê essa rede aumentar na mesma proporção que aumenta o número de beneficiários. Então, assim, alguma hora isso vai ficar saturado, o mercado não vai, se não for feito investimento, se não for feito incremento, se essa rede não for ampliada, o que a gente vê é o número de pessoas que cada vez mais procuram a assistência da saúde suplementar, já que a gente conhece todos os problemas da saúde pública. Recentemente eu vi uma pesquisa, o segundo objeto de consumo dos consumidores, o que eles gostariam de ter, não é carro, não é nada, é plano de saúde, assim. Então, essa pesquisa me chamou muita atenção. O que você gostaria de ter como objeto, realização de desejo de consumo? Casa própria, depois o automóvel. Para você ver, agora é plano de saúde, plano em de primeiro saúde lugar. está lá, então a gente percebe que as pessoas muitas vezes sacrificam lá, os planos não são muitas vezes baratos, então elas sacrificam para poder pagar esse plano, para poder ter essa prestação, né? E realmente na prática a gente ainda vê diversos problemas de diversas ordens, e esse que o senhor colocou muito bem é um dos grandes problemas que a gente precisa entender de que forma podemos minimizar e tentar resolver. No primeiro bloco, o doutor Roberto chegou a falar, não é, sobre essa questão de prazo para marcação de consultas e de exames também. Mas aí, o cidadão ele não quer saber, ele quer marcar a consulta dele o mais rapidamente possível, ele quer fazer o exame dele o mais rapidamente possível, ele paga o plano de saúde com essa finalidade e não quer saber se tem gente demais no plano de saúde ou se tem gente de menos. Ele quer ser atendido, doutor Roberto. E o que é que ele tem que fazer para ser atendido? Até porque quando ele contratou aquele serviço, ele esperava ser atendido da forma contratuada. E isso não acontece na realidade. E eu acho que, primeiro, entender que o problema não é, às vezes, do médico, que não tem aquele horário para atender, ou aquele laboratório que não tem aquele horário para atender, porque também existe uma demanda que, às vezes, é uma demanda que está além da realidade daquele hospital ou, enfim, daquele médico. Ele deve, primeiro, se comunicar com a sua operadora de saúde,
para que ela providencie em 24 horas a marcação daquele exame, daquela consulta. Isso não acontecendo, aí não tem jeito. Aí ele pode até procurar o judiciário para que isso seja resolvido. Por quê? Na hora da pactuação do contrato, ele tem lá as carências. A justiça decide rapidinho, desculpe Bom, interromper. aí isso aí já é um Ou outro... acaba demorando ainda obviamente mais isso é um outro, do que a já espera pela marcação da consulta. Mas tem celeridade nesses casos de urgência, emergência, isso tem sido... Isso até a população toda reconhece isso do ponto de vista que o judiciário, nesse aspecto dos seus plantões, tem funcionado muito bem no atendimento ao cidadão que vai lá buscar essa questão do atendimento específico, obviamente caracterizado a urgência, enfim. Aí está aqui o juiz aqui, o Erson, que pode também dar melhores esclarecimentos e opinião a respeito do assunto. Mas, concretamente, ele deve primeiramente se reportar para que, em não tendo uma resposta dentro de um tempo razoável, e o tempo razoável para a marcação, ou ao menos a marcação dentro da realidade, num município como o Rio de Janeiro, pelo menos 24 horas é um tempo razoável para ele ter o retorno, pelo menos, da marcação daquela consulta. E aí, esse prazo regulado pela ANS, se ele for obedecido, aí, obviamente, que isso está contemporizado. Mas, muitas das vezes, isso não tem sido obedecido por parte das operadoras de saúde. A ANS tem punido as operadoras de plano de saúde, doutor Werson, proibindo a continuação da venda de novos planos. É este o melhor caminho? É o que a gente vê. Plano de saúde tal, está proibido de captar novas vidas, que é como os planos de saúde chamam seus clientes, de captar novas vidas no mercado. É esse o melhor caminho? Não é, Haroldo. Não, né? A suspensão da comercialização de planos de saúde, evidentemente que não é o melhor caminho, não é o caminho desejável. O que acontece é que, na visão do agente regulador do sistema, aquela operadora que teve a comercialização suspensa não estaria cumprindo ou atendendo os requisitos mínimos de funcionabilidade, não estaria cumprindo as metas de eficácia ou a questão da qualidade na prestação do serviço. E, portanto, suspende-se a comercialização de novos planos de saúde até que ela regularize a prestação do seu serviço. Evidentemente que não é a melhor prática, mas, enfim, é uma realidade de mercado. O ideal, o desejável, é que se pudesse prestar ao consumidor um serviço que correspondesse à legítima expectativa dele ao contratar um plano de saúde. Eu acho que é essa visão que tem que prevalecer. Satisfação da legítima expectativa de um atendimento eficaz, de um atendimento com celeridade, de um atendimento com qualidade, se e quando ele necessitar desse tipo de cobertura. Esse que seria o mundo ideal, mas infelizmente nem tudo acontece dessa forma. Mas é difícil a beça, não é, doutor Antônio Jorge? Imagina, todo dia 40, 50, sei lá quantas pessoas querendo comprar um plano de saúde, porque a saúde pública, infelizmente, não funciona. E aí eu não vou vender porque a minha capacidade de atendimento esgotou. É uma situação difícil. Até porque a gente sabe que muitas vezes quem vende o plano de saúde não é a própria operadora. Hoje existem empresas especializadas em vender planos de saúde, empresas grandes que fazem anúncio de meia página, página inteira nos jornais. O cidadão põe lá o anúncio dele, vendo o plano tal, quase todos os planos com desconto, com isso, com aquilo. Quer dizer, não é nem o plano diretamente a operadora que está vendendo, é uma empresa que está prestando esse serviço e que às vezes não obedece, escapa meio lá das orientações da ANS. Não é difícil isso? 500 pessoas querendo comprar com o senhor, vai não vou vender mais porque esgotou a minha capacidade de atendimento. É fogo, é difícil. O capitalismo não está aí, né? Existe uma coisa muito simples. Não existe solução simples para problema complexo. Toda solução simples para problema complexo não vai funcionar. E como você colocou, Haroldo, é muito difícil você negar a atenção a uma necessidade, a uma demanda. Mas há algo chave por trás disso tudo, que é a responsabilidade que cada um tem que ter. E é lógico que as operadoras têm que ter a sua responsabilidade em prover
o acesso àquilo que é a base do que é vendido. E aí nós entramos naquele problema que foi discutido aqui antes, começou até no bloco anterior, essa questão do acesso. Não vamos nem discutir as causas, ela existe. Em que pese tudo que aconteça de bom, ela existe. E o que nós temos de propor em termos de solução? Onde é que nós estamos trabalhando, que é a sociedade como um todo? Aí, Haroldo, é que é mais um dos paradoxos da saúde, né? O paradoxo, ou seja, uma coisa que tem coisas absurdas, aparentemente. Você tem a necessidade e tem que atender. O que se tem que fazer é racionalizar e muito a capacidade instalada, ou seja, os consultórios médicos, os exames, os hospitais, para que ele seja bem utilizado. E nisso, o que se tem feito é a facilidade do acesso à informação, a orientação de, poxa, se não conseguiu, liga primeiro para a sua operadora. Ela vai querer resolver contigo e ela tem que ter condições de resolver. E ela costuma resolver 90% dos casos. Então, a primeira coisa é essa. Ligue para a operadora se você... Antes, o ideal era que cada um tivesse o seu médico e ligasse para o seu médico, mas isso é outra discussão. Ligue para a sua operadora. Segundo, quando conseguir marcar, não deixe de ir. E se não for, avisa, pega o celular. Porque, Haroldo, eu acho que a nossa população não sabe. Mas um dos principais problemas hoje nessa questão é a falta o absenteísmo. Você sabe que 30% das consultas agendadas, o cliente não vai, nem avisa. Essa é uma discussão, e não é só consulta, Roberto. Exame também, ele marca uma tomografia, ele marca e nem avisa. Então, se você tem gente que está querendo marcar e não consegue, aí começa o overbooking, começa essa confusão. Então, pessoal, o momento é de buscar soluções. Primeiro, responsabilidade ao operador oferecer. Quando contactada, dá um retorno em até 24 horas, isso a maior parte dá. E depois, cliente, consumidor, cidadão, por favor, se não pode ir, avisa que não vai, porque você está tirando a vaga de alguém. Isso é muito importante. Importante aí a sua lembrança. Agora, doutor Werson, muita gente reclama também que quando chega aos 59, 60 anos de idade, raro é o plano de saúde que aceita esse tipo de cliente. E aí, o que pode ser feito? Porque o cidadão com 60 anos... Eu até sei, mas tem que perguntar, né? Porque o cidadão com 60 anos não é lá muito bem visto pelas operadoras de planos de saúde. A questão, Haroldo, infelizmente, é uma questão matemática, uma questão atuarial. Quanto mais avançada a idade do consumidor, mais sujeito ele está aos problemas da idade. E isso é o que nós chamamos de sinistralidade. Aumenta-se a sinistralidade, ou seja, ele demandará mais serviços de assistência à saúde. Então, como todo o sistema de saúde suplementar trabalha em cima de cálculos atuariais, você distribui o risco entre todos os participantes de um grupo. Na medida em que entra ou se pretende ingressar naquele grupo uma pessoa com alta sinistralidade, isso evidentemente impactará os custos e dificulta a administração da operadora. Como não existe essa obrigatoriedade em contratar, o direito de contratar é livre, eu posso recusar um cliente que não seja do meu interesse, essas pessoas de idade mais avançadas dificilmente encontrarão no mercado um plano individual a um custo acessível. As poucas empresas que trabalham com esse tipo de plano e que aceitam esse tipo de beneficiário, de contratante, têm preços que correspondem ao risco elevado de sinistralidade que ela acarretará para o plano. Um plano para criança custa mais barato. Mas criança também tem uma demanda grande por pediatra e medicamento resfriadinho e não sei o quê, gargantinho inflamado, ouvidinho inflamado, não é? A gente que tem filhos, hoje meus já estão grandes, mas, puxa vida, era um tal de resfriadinho, ouvidinho inflamado, gargantinha inflamada, e caiu, e quebrou o dedinho, e não sei o quê, quebrou o nariz sangrando. Então, o plano de saúde para a criança é barato. Mas a criança também exige muito
uma atenção médica, ou não, doutora Larissa? Só voltando um pouquinho à questão do idoso, né? Porque eu queria fazer esse contraponto da criança com o idoso. Para a gente tentar esclarecer, na verdade não pode haver discriminação, né, em razão da idade. Não pode recusar o cliente com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso tem um artigo que prevê que essa pessoa, ela tem, desde que ela pague pelo preço, né, que está sendo ofertado... Que é mais caro. É mais caro, enfim, mas ela tem direito a ter acesso a ele. Ela não pode haver discriminação nesse sentido, inclusive também com uma resolução da Agência Nacional de Saúde. Então, essa prática é completamente rechaçada, de haver essa discriminação com aqueles que talvez mais precisem, em razão até da avançada idade. Então, essa prática deve ser rechaçada pela Agência Nacional de Saúde. As operadoras não devem atuar de uma forma visando apenas essa questão matemática, atuarial, desde que elas têm que também ter o ônus, então elas não podem querer, é um seguro, então não podem querer só aqueles que realmente não trazem custos, né? Então não é esse o raciocínio, não é essa a prática que esperamos que seja feita no mercado, e para isso precisamos até de regulação, inclusive de legislação. E fazendo uma outra observação que a gente não pode deixar de fazer, como bem colocaram aqui os nossos colegas, essa pessoa deve procurar, quando tiver alguma recusa, alguma questão com a operadora, ela deve procurar a operadora, sim. Caso ela não resolva, é muito importante que ela abra uma notificação na própria agência, porque é a partir daí que esse monitoramento vai poder ser feito pelo órgão regulador. Então, as multas, elas só poderão ser aplicadas, as sanções administrativas, quando a agência tiver conhecimento dessas práticas ilegais por parte das operadoras. Então, é importante que a pessoa também lesada, além de procurar a operadora, é claro que resolve dentro de seus canais de atendimento, ouvidoria, procurar os órgãos de defesa do consumidor, mas também abrir uma reclamação junto à ANS para que ela instaure um procedimento que chama uma notificação de investigação preliminar, que é a partir daí que ela vai monitorar esse mercado. Então, é importante que a agência tenha conhecimento também. Em relação às crianças, aos idosos, aos jovens, acho que não dá para a gente dizer quem gasta menos, quem gasta mais, são casos específicos, peculiares, mas acredito que não deve ser esse o raciocínio do mercado. A gente espera que esse não seja a visão do mercado como um todo. Para criança é baratinho o plano de saúde, para idoso. É mais barato. Agora, a doutora Larissa, ela usou um termo que eu fiquei assim, doutor Werson, disse assim, porque o plano é um seguro. O plano de saúde é um seguro? Eu fiquei na dúvida aqui, doutor Werson. Deixa eu só fazer dois comentários, porque eu acho que o papel do judiciário aqui, ele é de fiel de balança. A gente tem a visão das instituições que defendem os interesses e os direitos dos consumidores, evidentemente que existe o contraponto das operadoras e o judiciário como fiel da balança. E uma preocupação nos dias atuais é com desjudicialização. Por isso que a preocupação do doutor Antônio Jorge é muito correta, as orientações da OAB e da Defensoria também importantes. Os fatos devem ser levados, em primeiro lugar, ao operador e, em segundo lugar, ao agente fiscalizador. Quando a gente fez a observação em relação ao idoso, é preciso que se entenda que, por mais que a gente queira ou não, sem romantismo, sem filosofia, a gente está falando de um mercado livre, de uma atividade econômica. E esses cálculos são levados em conta. É lógico que, quando um consumidor bate a porta de um plano, eu não digo para ele, olha, eu não aceito o seu pedido de contratação. Eu simplesmente digo, o meu produto para o senhor custa tanto. Então, o não atendimento à demanda não vai pela recusa, não, eu não aceito contratar com o senhor, não, eu aceito. Só que custa R$5.000. Se o senhor quiser, o preço é esse. Então, é por aí. Eu não tenho como compelir a operadora a contratar por um valor menor. Então, dizer que ele tem acesso... Bom, sim, ele tem acesso. O produto é oferecido. A questão é saber qual é o custo disso para ele, se ele tem condição de suportar aquele custo ou não tem. Essa questão é matemática, uma questão econômica financeira e que não deve desaguar no judiciário, porque a gente sabe que tem as carências, tem as necessidades, mas, enfim, compelir alguém a contratar... Pode vir o Estatuto do Idoso, pode vir o Código do Consumidor, pode vir a agência reguladora. Essa é uma questão econômica, essa é uma questão contratual. A gente vive num sistema de liberdades contratuais. Eu não vou dizer, porque isso a lei não permite. Eu não aceito esse contratante. Eu só digo, o meu produto para este contratante custa tal. Nem todos têm condição de pagar o tal que é imposto. Essa é
questão. Segundo, o plano de saúde, ele atua em duas frentes. Ele atua no plano de assistência à saúde, que é o que a gente normalmente chama de plano de saúde, e tem a modalidade seguro-saúde, que hoje está tudo compreendido dentro de uma expressão genérica. Hoje é tudo plano de saúde. A grande diferença é na forma de prestação do serviço. Normalmente, o plano de assistência à saúde, essa prestação ela é prestada diretamente pela administradora, pela operadora de plano de saúde, ou remunerada o prestador do serviço diretamente pela operadora do plano de saúde. Enquanto que no seguro, o consumidor utiliza o serviço, paga o serviço e terá o reembolso posterior. Então, existe dentro da terminologia geral plano de saúde as duas modalidades de plano de assistência, mediante pagamento direto ou prestação direta pela operadora ao prestador do serviço, e o seguro, que é o consumidor quem paga, para no final se reembolsado. Muito bom. No próximo bloco, aqui em Seu Direito, em tupi.am, tupi.fm, as perguntas, não é? Dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.